37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, né? Nos entregando a esse Deus maravilhoso, confiando nele e acreditando que ele fará tudo por nós. Nós iremos louvar agora uma música que fala exatamente sobre isso. Que nós possamos acreditar e confiar nesse Deus maravilhoso.
Bom dia, feliz sábado a todos. Como é bom estar na casa de Deus, né? Amém. Como é bom estar na presença de Deus. Depois da fala de Mariana, a gente podia orar e ir embora, né? Mas hoje eu escolhi um tema e ele fala muito para mim de quem é o meu Jesus. Às vezes a gente esquece um pouquinho de entender quem é Jesus para nós. E o título da mensagem que eu coloquei é O Amor Me Amou. Às vezes a gente esquece um pouquinho do que é que Jesus fez por nós. E às vezes a gente fica muito envolto em muitas teorias e esquecemos de falar da maior de todas. O sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Às vezes a gente não consegue mensurar. Na verdade, a gente não consegue mensurar o sacrifício de Jesus por nós. Não temos como medir. A gente fala que nós passaremos a eternidade compreendendo o amor de Deus por nós. As eternidades não serão suficientes para compreendermos o amor de Deus para cada um de nós. Um dos aspectos que nós precisamos compreender é que a essência do cristianismo é Deus em busca da humanidade perdida. É Deus em busca da criatura. Mas não é só a criatura humana, nós, que Jesus foi atrás. É desde lá do céu que Jesus se mostra em busca da criatura. E ao adentrar o pecado na história da existência das humanidades, Jesus vai em busca da criatura. E começa isso lá no céu, Jesus indo atrás dos anjos. E ele se torna um arcanjo para se aproximar dos anjos. A essência é que Deus sempre decide se revelar à humanidade. É Deus que toma a iniciativa de se tornar conhecido. Não somos nós que por necessidade buscamos a presença de Deus ou buscamos a existência de Deus. Não, é Deus por amor que decide se revelar à humanidade. E para isso ele precisa alterar alguns aspectos. Porque dentro da grandeza de um Deus, nós não suportaríamos a existência de um ser superior. A gente compreende isso quando Deus decide revelar aos israelitas. E aí ele diz assim: eu vou mostrar um pouco da minha glória. Se preparem. E aí os israelitas se prepararam. E aí Deus faz uma teofania, uma apresentação divina. E o que é que o povo de Israel diz? Senhor, não se apresente para nós. Fala com Moisés, porque nós não suportamos a sua grandeza. Nós não suportamos quem tu és. Ou seja, o conhecimento da revelação de quem é Deus não é uma problemática só da humanidade. É uma problemática do universo inteiro. Nem um anjo mais poderoso criado consegue compreender na totalidade quem é Deus. A criatura nunca vai compreender totalmente quem é o Criador. Nenhum tipo de ciência que venha a existir conseguirá compreender quem é Deus em sua totalidade. Nós não temos a capacidade. É a mente infinita do Criador sendo decifrada para a mente finita da humanidade. Então não tem como compreender em sua totalidade. Nós, seres humanos, não somos os únicos que não compreendemos em sua existência quem é Deus. Nós não somos os únicos a não compreendermos. Os mundos não caídos, o céu também não consegue compreender em sua totalidade quem é Deus. Apenas quem é na mesma natureza consegue se autocompreender. Ou seja, Martinho Lutero tem uma frase que eu acho extraordinária. Ela fala assim, ele fala: o homem usa máscaras para se esconder, Deus usa máscaras para se revelar. Ou seja, para que Deus se tornasse revelado à humanidade, Deus precisou utilizar máscaras para que o homem suportasse a revelação de Deus. Deus, ele diminui seus aspectos para se revelar à humanidade. Deus diminui a sua glória para se revelar à humanidade. Deus diminui o seu poder para se revelar à humanidade. Deus aparece para os anjos e para o mundo não caído na figura do Filho. Eu faço uma pergunta para vocês nessa manhã: o que é que você conheceria de Deus se não fosse a pessoa de Jesus?
O que é que você conheceria de Deus se não fosse a figura de Jesus? E eu já lhe respondo: nada. Tudo que você conhece de Deus é através da revelação de Jesus. Como é que eu sei que Deus me ama? Porque Jesus me amou. Porque eu sei que Jesus quer me salvar? Porque eu sei que Deus quer me salvar? Porque Jesus quis me salvar. Então todo conhecimento que nós temos de Deus o Pai é através da figura de Jesus. É através de Jesus. E é por isso que, antes mesmo da criação, Jesus decide tomar a posição de servo. Jesus decide tornar Deus conhecido. E é por isso que ele toma a figura de um servo. Para que a Trindade fosse conhecida, para que Deus fosse revelado, era preciso que alguém tomasse a posição para se tornar revelado. E aí Jesus então toma a iniciativa de ser o ser que revela a Deus. A criação precisava de uma forma mais tátil de Deus, e Cristo assumiu essa forma. Para que nós pudéssemos conhecer Deus, Deus precisava se tornar conhecido. E é por isso que Jesus, para se tornar conhecido a humanidade, ele se torna revelado. Porque em sua grandeza infinita de Deus, ele jamais seria conhecido pela capacidade humana de conhecer a Deus. Então ele torna o inverso. Se existe um problema, a solução é decidida por Deus. Se a humanidade em si não consegue conhecer a Deus, o que é que eu faço? Como Deus, eu me torno conhecível para a humanidade. E isso aconteceu não somente para o homem, aconteceu também para os anjos. E é por isso que Deus, Jesus, se torna o arcanjo Miguel. Para que os anjos conhecessem também a Deus, o arcanjo Miguel toma a posição de anjo, para que se tornasse tátil aos anjos conhecerem quem é Deus. Para que também fosse revelada aos anjos a figura de Deus. E é por isso que Jesus decide também ser o arcanjo Miguel. E é por isso que em um momento da história, falando de patriarcas e profetas, Deus o Pai coloca Jesus, o arcanjo, sentado no trono, e diz que Jesus é digno de toda a adoração, assim como ele o é. Por quê? Porque os anjos começaram a ver Jesus na mesma linhagem deles. Então, em um momento da história, Deus o Pai chama Jesus, coloca no trono e diz assim: ele é digno de adoração. Todos precisam adorar porque ele também é Deus. Parece, por essa decisão, aparentemente alguns acham que Jesus é menor do que Deus. Mas isso não existe. Nós vamos nessa manhã estudar sobre isso. Em nenhum momento nós vamos poder compreender a existência na totalidade de quem é Deus. Mas Deus, ao se revelar, ele não se torna inferior a Deus o Pai. Ele assume a posição do Filho para tornar o Pai compreensível. E é por isso que no grande conflito entre o bem e o mal, a figura de Jesus é a figura que o inimigo tenta destruir. Porque na concepção de Satanás, na concepção do anjo caído, Deus o Pai e o Espírito Santo era inacessível. Mas a figura de Jesus parecia ser uma figura alcançável. E é por isso que Satanás coloca suas forças na figura de Jesus e não na figura de Deus o Pai e Deus o Filho. Era como se para Satanás Jesus fosse acessível, quase que em pé de igualdade com ele. Ele disse: por que Jesus ele é adorado e eu não sou adorado? Por que uma figura tão próxima a mim recebe adoração e eu, como o principal dos anjos criados, não recebo adoração? Porque Jesus pode fazer parte da criação e eu não posso fazer parte da criação da humanidade. E é por isso que o ataque de Satanás é direcionado a Jesus e não a Deus o Pai e ao Espírito Santo. E é por isso que o nome Miguel é ninguém é igual a Deus. É porque a figura de Deus é inigualável. A história então continua. É por isso também que lá em Provérbios capítulo 8, Jesus assume a posição de artifício de Deus. Como foi a criação? Deus o Pai fala e Jesus executa. Provérbios 8 nos prova isso.
Ele assume essa posição para que nós e os anjos e o mundo não caído possam entender a glória de Deus. Quer entender Deus? Entenda a figura de Jesus. Quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus, tenha intimidade com esse Jesus. A diferença é que aos anjos não caídos e aos anjos e os mundos não caídos, Deus, Jesus é a revelação de Deus para eles. Mas para a humanidade existe uma problemática. Além de revelar a Deus, ele tinha que solucionar a questão do pecado. Ou seja, aos mundos não caídos, Jesus é a revelação perfeita de Deus. Ao mundo caído, Jesus é a perfeita revelação de Deus e a solução para os nossos pecados. Hebreus capítulo 1, verso 1. Vamos abrir a Bíblia aqui. Hebreus capítulo 1 e o verso 1. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar mais uma vez com o Papai do Céu. Hebreus capítulo 1 e o verso 1. A Bíblia diz o seguinte: oremos. Querido amantíssimo Pai, grandioso Deus, estamos, Senhor, com a Tua palavra aberta e abrimos a palavra ao Senhor falando diretamente conosco. Então diminua, Senhor, o eu, e que o Senhor venha falar através desses instrumentos, para que a Tua voz possa ser ouvida e para que o Teu Santo Espírito nos preencha com o Teu poder. Pedimos isso e Te agradecemos em Teu nome. Amém. A Bíblia diz então o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque por quem fez o mundo. Verso 2. Ou seja, Deus sempre se comunicou com a humanidade. Através de quem? Através dos profetas. Mas no Novo Testamento, então, ele não fala mais através somente dos profetas. Ele fala através de quem? De Jesus. É a perfeita revelação de Deus. Os profetas eram por meio de inspiração. Ou seja, o Espírito Santo inspirava os profetas falavam e escreviam aquilo que Deus queria comunicar ao seu povo. No Novo Testamento, não mais apenas por inspiração, agora por encarnação. Deus é o quê? Jesus é o quê? Deus encarnado. Ou seja, por meio dos profetas, Deus falava por inspiração. Mas a partir do Novo Testamento, a partir da figura de Jesus Cristo, Deus fala com a humanidade através da encarnação. Ou seja, o próprio Deus veio à Terra para falar com a humanidade, para solucionar a questão da humanidade. Deus é grandioso, tão grandioso que não se pode medir, ou até mesmo conhecê-lo. Nem física, nem a matemática, nem a filosofia, nenhuma ciência humana pode conhecer a Deus. Sabe qual é a problemática? Porque as pessoas querem medir a Deus através de suas ciências. O filtro da humanidade é a ciência, mas o nosso filtro deveria ser quem? A revelação de Deus. Nós queremos provar a existência de Deus através de argumentos humanos. A humanidade, a ciência humana nunca conseguirá compreender quem é Deus, porque ela é uma ciência criada. Ou seja, mas precisávamos conhecer quem é Deus para sermos salvos. A gente só poderia ser salvo se nós conhecêssemos o nosso Salvador. E essa é a grande problemática da nossa existência. Se Deus não se revelasse, nós não seríamos salvos. Se nós não conhecêssemos o Salvador, a salvação não poderia ser estendida a nós, porque a salvação não é um atributo, é uma pessoa. Então, diante desse problema, Deus encontra a solução. Ele mesmo decide se revelar. Para se revelar, ele teve que se diminuir. Para se revelar, ele teve que se ocultar. Quer entender um pouquinho isso? Jesus é Deus, não é? Nós já falamos isso aqui. Mas Jesus é um Deus paradoxal. Existem algumas questões em Jesus que elas dão meio que um nó na nossa cabeça. Quer ver? Jesus é um Deus que sente dor. Você já imaginou?
O Deus que é a soberania, sentir dor. Vamos lá. Deus é um Deus que aparentemente se torna frágil. Você já imaginou um Deus derrubar uma cruz? O nosso Deus, ao caminhar no Calvário, ele derruba a cruz. Não parece ser um Deus frágil? Um Deus que derruba a cruz? Um Deus que sofre? Vamos lá. Outro aspecto que parece trazer fragilidade a nosso Deus, a Jesus, Deus é um Deus que me deseja. Opa, Ele é Deus. Ele poderia muito bem criar dezenas, milhares de Paulinhos, mas Ele decide me desejar do jeito que eu sou. E isso mostra um Deus que é paradoxal. É um Deus que é todo poderoso, mas ao mesmo tempo deixa a cruz cair. É um Deus que é todo poderoso, que criou a humanidade, mas me deseja, sendo quem eu sou. Então você consegue compreender quem é esse Deus? É um Deus que, além de ser todo poderoso, Ele decide deixar o ambiente de ser todo poderoso para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. Então Ele decide se revelar, e ao decidir se revelar, Ele assume uma posição inferior ao que Ele tem por sua potência. Ou seja, Jesus mostra que o sentimento que Ele tem por nós, e aí nós conseguimos captar quem é Deus. Todo o sentimento que Jesus tem por mim é o mesmo sentimento que Deus tem por mim. Jesus não é uma dissociação do Pai, Ele não é uma parte do Pai, Ele não é uma separação do Pai. Ele é Deus, e sim a perfeita revelação de quem é o Pai. Jesus é Deus, então, como Rodrigo Silva gosta de falar, Jesus é Deus com rosto, porque aí nós conseguimos compreender quem é Deus. Quando a figura de Jesus entra na cena, nós conseguimos compreender todos os aspectos divinos que influenciam a humanidade. Jesus é Deus com rosto. Agora guarda a informação: não tem como Deus deixar de ser Deus. Deus não tem como deixar de ser Deus. Guarda essa informação aí. Tem alguns teólogos que querem dizer que quando Jesus morreu na cruz, Ele deixou de ser Deus porque a morte o alcançou. Deus não tem como deixar de ser Deus. A natureza divina em si, ela tem os aspectos eternos de Deus. Ou seja, Deus não pode morrer, porque Ele deixa de ser Deus. Ou seja, como é que nós podemos entender isso? Eu vou contar uma ilustração para vocês. Por exemplo, eu tenho um carro, vamos dizer que eu tenho um carro, o melhor carro que existe aí. Me diga um carro, assim, um carro top, assim. Os homens que gostam de carro. Um Corolla, vamos subir um pouquinho mais? Corolla é acessível, né? Uma Ferrari, né? Uma Ferrari. Então vamos dizer que eu tenho uma Ferrari. E eu tenho um amigo que ele não consegue, por fobia, por problema, ele não consegue andar de Ferrari. Então um dia eu estou andando, caminhando com esse meu amigo, e aí eu encontro com alguém aqui e diz assim: mas Paulinho, você está andando de pés, mas você tem uma Ferrari. Aí eu pergunto então assim: se eu tenho uma Ferrari e não posso andar de pés, então quem é dono de quem? Eu sou dono da Ferrari ou a Ferrari é meu dono? Ou seja, então vamos lá. Eu tenho uma Ferrari super poderosa, mas meu amigo não consegue andar de carro por fobia. Então, por amar esse meu amigo, o que é que eu faço? Eu pego a minha Ferrari, deixo ela guardada e eu decido andar junto com o meu amigo. Cristo em nenhum momento perdeu a sua divindade. Em nenhum momento. Cristo deixou de ser Deus. Mas por amor a nós, Ele deixou alguns aspectos da sua divindade de forma proposital. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele era onipresente? Não. Então o que foi que Jesus fez? Pegou alguns aspectos da sua divindade e guardou para que a humanidade pudesse suportar Deus. Ou seja, Ele, sendo dono de todo o poder, decide guardar uma parte do seu poder para que a humanidade suportasse a presença de um Deus. Ou seja, Deus pegou a sua Ferrari,
guardou na garagem e decidiu andar a pé com a humanidade, porque a humanidade não poderia suportar a presença de Deus. Quando isso? Quando o pecado passou a existir, Deus não poderia mais aparecer para a humanidade, porque ela não suportaria. Ou seja, por amor a cada um de nós, Deus deixa uma parte dos aspectos. Esse é o mistério de Cristo tornando-se conhecido à humanidade. Ele tornou-se menor para que a humanidade pudesse suportar a sua presença. Olha quanto amor Deus tem por nós. Deus decide se tornar inferior para que a humanidade pudesse suportar. A pergunta que nós devemos fazer é então, quanto custou Deus se revelar à humanidade? Qual foi o preço que Jesus teve que pagar para que ele pudesse se tornar revelável? Um artista precisa de uma vulnerabilidade para ser herói. Um artista precisa de uma vulnerabilidade para ser herói. Qual o preço que Jesus teve que pagar para se tornar conhecido? Deus assumiu uma vulnerabilidade quando nos criou. Sabe qual foi? A de ser rejeitado. Quando Deus criou a humanidade, Ele assumiu uma vulnerabilidade. Qual é? De ser rejeitado. O livre-arbítrio é Deus dizendo assim: eu lhe dou a oportunidade de você me rejeitar. O livre-arbítrio criado por Deus é Deus dizendo assim: eu amo vocês tantos, mas amo tanto que eu lhe dou a oportunidade de vocês não me amarem obrigatoriamente. Porque se eu sou obrigado a amar a Deus, isso não é amor. E não há livre-arbítrio naquele que é obrigado a amar. Então a primeira vulnerabilidade que Deus assume quando cria a humanidade é a oportunidade que nós temos de não amá-lo. Ele pode então ser rejeitado. Depois do pecado, ele assumiu uma outra vulnerabilidade. Além de poder ser rejeitado, ele também assumiu a vulnerabilidade da nossa natureza. Foi o que Deus fez? Primeiro ele torna-se arcanjo. E aí ele assume a vulnerabilidade dos anjos. E aí, após o pecado da humanidade, o que ele fez? Ele torna-se humano. Então ele assume a vulnerabilidade da humanidade. Ou seja, porque Deus sentiu dor. Porque a humanidade sente dor. Porque Jesus se tornou triste? Porque a humanidade convive com a tristeza. Para que nós tivéssemos um perfeito representante, Deus assume todas as vulnerabilidades da humanidade. E Jesus, quando esteve aqui na terra, chorou quando nasceu. É comum ao nascimento o choro. Quando Jesus esteve aqui na terra, quando ele se tornou humano, ele assumiu todas as vulnerabilidades da humanidade. Ele decide assumir isso. E a pergunta que eu fiz foi assim: como pode um Deus eterno morrer? Como é que se explica então? Um Deus, por natureza, ele é eterno. Então como explicar a morte de Deus para que ela não pareça ser um fingimento? A natureza divina não pode morrer, ela é eterna. Mas a natureza humana de Deus morreu. A natureza humana de Deus morreu. Como é que a gente pode explicar isso então? A Ferrari. Lembra da Ferrari? Foi o que ele fez com a Ferrari? Colocou na garagem. Deus, que é doador de vida e tem vida eminente nele, faz o quê? Pega a sua própria vida e coloca onde? Na garagem. Ele pega a sua própria vida, devolve a Deus o Pai, e a Bíblia fala que foi o que ele fez. No terceiro dia ele tomou novamente a vida que pertencia a ele. Ou seja, a natureza divina não pode morrer, mas Deus, que é dono da natureza divina, pega a natureza divina e coloca em um lugar, e por 3 dias a figura humana de Deus esteve ali morto, mas a sua natureza divina estava onde? Em Deus o Pai. E quando ele ressuscita, a natureza divina é retomada em Jesus. É por isso que em Apocalipse ele aparece o quê? Glorificado. Porque Deus não deixa de ser Deus. A natureza divina não pode deixar de existir. Então, por poder, ele pega a sua natureza e como eu expliquei, né? Para nós podermos nos relacionar com Deus, alguns aspectos ele deixou guardado para sempre.
amor a esse amigo, essa garagem ficará com a Ferrari para sempre guardada. Se você não compreendeu a questão da Ferrari, eu vou contar uma outra forma de vocês entenderem. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma visão eterna, ou seja, eu nunca posso perder minha visão. E aí, para que a humanidade pudesse suportar a presença de Deus, eu decido voluntariamente fazer algo. Todos aqui enxergamos, graças a Deus, né? Agora eu vou fazer um pedido para você. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Imagine que você tem olhos eternos. E por essência você não consegue deixar de enxergar porque seus olhos são eternos. Mas o que é que você faz? Voluntariamente você fecha seus olhos para nunca mais enxergar. Pode abrir seus olhos. O que é pior? Você ficar cego ou você fechar os seus olhos e decidir nunca mais abrir os seus olhos? Você fechar os olhos e decidir nunca mais abrir. Porque potencialmente você pode abrir os olhos quando você quiser. Mas o que é que Jesus fez por nós então? Ele decide pegar alguns aspectos da sua divindade, guardá-la e nunca mais usá-la por amor à humanidade. Jesus, quando tomou a iniciativa de tornar-se revelado Deus, ele decidiu que alguns aspectos dele, em potencial, ele poderia usar quando ele quiser. Mas ele decide, por amor à humanidade, não utilizar esses aspectos. Como é que podemos entender isso? Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. O nome dessa teoria é quinócio, esvaziamento de Deus. E a gente vai entender o que é o quinócio, esvaziamento de Deus. Ela diz assim, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Verso 7. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Não parece, quando nós estamos vendo aqui, que Jesus ele vem descendo de uma posição até se tornar, vamos caracterizar. Jesus sendo Deus, a Bíblia diz assim, não se apegou a ser como Deus. Ele decide então o que? Se tornar servo. Então, para que Deus fosse revelado, o que é que Jesus fez? Decidiu se tornar servo. Ao se tornar servo, então, e tornar Deus conhecido, ele decide se aproximar dos anjos. Ele torna-se o quê? Arcanjo. E ao tornar-se arcanjo, o que é que ele faz? Decide se tornar como um homem. E ele faz o quê? Desce mais um pouco. E sendo como um homem, o que é que ele faz? Decide se humilhar até a morte de cruz. Jesus chegou ao máximo da humilhação da humanidade por amor a mim e por amor a você. Muito obrigado. Jesus então decide não se apegar à sua divindade, se tornar arcanjo, se tornar servo, se tornar arcanjo, se tornar humano, morrer morte de cruz por amor a quem? Por amor a mim, por amor a você. Então Deus vai deixando a sua posição, e ele fala assim, esvaziou-se da sua divindade, para que a humanidade tivesse a oportunidade de salvação. Deus decide então deixar aspectos que são importantes para o divino, para que a humanidade tivesse a oportunidade de se salvar. Então ele vai descendo até o verso 9. E aí o verso 9 diz assim, pelo que Deus o exaltou sobremaneira,
e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja. Qual o maior cargo que existe no universo? Não, no universo. Qual o maior cargo? Deus. Né? Existe algum outro cargo? Não. Deus é o maior cargo que existe no universo. O que é que Deus o Pai faz então? Ele eleva o nome de Deus, de Jesus, ao maior cargo do universo. Ele diz assim, que não há outro nome além do nome de Jesus. Por natureza, Jesus é quem? Deus, não é? Por natureza, Jesus é Deus, né? Mas depois do sacrifício de Cristo, além de por natureza, por merecimento, Jesus se torna o quê? Deus. Ou seja, Deus já é Deus por sua natureza. Mas ao não se apegar à sua natureza, o que é que Deus faz, Deus o Pai? O eleva à maior posição do universo, que já pertencia a Ele, mas Ele o eleva por merecimento. Ou seja, Jesus Cristo é Deus por sua natureza. Mas ao assumir a posição de servo, ao assumir a posição de homem, e ao morrer por amor a essa humanidade, Deus o eleva à maior figura que exista no universo. Deus diz assim, por natureza você é Deus, meu filho, mas por merecimento você também é Deus. Ou seja, Deus, mesmo não revestido da natureza total divina, Ele por merecimento se tornou Deus. E o verso 10 diz então, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, Deus da criação para trás era Deus por natureza. Ao assumir a forma de servo, Ele abriu mão da sua divindade por amor à criação. Quando Ele se humilhou e se encarnou, Ele abriu mão por amor à humanidade. Quando Ele se humilhou e sofreu a morte de Cristo, Ele assumiu o corpo humano. Ele voltará para o céu com o corpo humano. Ou seja, por toda a eternidade, Deus vai estar ligado à natureza humana. Ou seja, quando Deus, antes da criação da humanidade, Adão e Eva foram criados, Adão e Eva olhavam para Deus de uma forma. Depois da natureza humana, Adão e Eva olham para Deus como em igualdade. Por quê? Porque Deus decidiu eternamente se tornar uma natureza humana. Ou seja, quando chegarmos no céu, nós vamos poder olhar as mãos de Cristo e ver as feridas causadas por amor a cada um de nós. Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que o sacrifício de Cristo foi apenas a cruz do Calvário. Mas para que Deus salvasse essa humanidade, o sacrifício foi maior do que a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é o ápice do sacrifício de Cristo por amor à humanidade. Mas Ele abriu mão de aspectos divinos para que eu e você pudéssemos nos salvar. Isso é o amor me amou. Isso é Deus amando a humanidade. Da criação para trás, você é Deus por natureza. Deus é Deus por natureza. Jesus é Deus por natureza. Agora você é Deus por natureza e por mérito. Se houvesse uma eleição para Deus nessa humanidade, sabe qual seria o principal candidato? Jesus. Jesus seria o candidato principal, por mérito e por merecimento. Por ser Deus e por não ter a natureza de Deus, se tornar como Deus. Deus não perdeu aspectos morais, mesmo deixando aspectos divinos guardados na garagem. Ele mostrou que não era Deus apenas por poder de Deus, mas que tinha o caráter e a nobreza de Deus, mesmo quando esse poder foi tirado por decisão própria. Ou seja, mesmo com os aspectos divinos guardados, Ele mostrou que a natureza dele é divina, e Ele é nobremente divino. Ele é Deus por natureza e por mérito. Sabe qual foi o preço que Jesus teve que pagar por amor a mim e por você? A nossa morte eterna. Aquilo que pertencia a nós. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si
Aquilo que era merecimento nosso, o que ele fez? Ele tomou sobre si. A morte eterna que nos pertencia, o que ele fez? Ele tomou sobre si. Aquele que não merecia morrer, fez o quê? Tornou-se morto, tornou-se vergonha, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de salvação. Cristo não perdeu em nenhum momento a sua divindade. Cristo não perdeu em nenhum momento os seus poderes. O preço que Jesus pagou para sermos salvos não foi apenas a morte da cruz. A morte da cruz é o ápice do amor de Cristo por nós. Mas não foi apenas a morte da cruz. Ele abriu o preço de outras coisas para que eu e você pudéssemos nos tornar, termos a oportunidade de salvação. Ele vai ficar preso para sempre a um corpo humano por amor a mim, por amor a você. Eu não vou ter tempo de ler todos os aspectos aqui, mas eu vou ler alguns aspectos. João 1, verso 14 diz assim: Jesus não perdeu a sua divindade, nem os seus poderes, contudo, ele abriu mão. Hebreus 2,9: aquele que foi feito pouco menor que os anjos, provasse a morte por todo o homem. Isso é a morte eterna. Hebreus 10, 5 e 7 diz assim: antes, corpo me formaste corporalmente, ou seja, quando chegarmos no céu, nós iremos ver e tocar no corpo humano de Deus. Hebreus 1:2: herdeiro do universo, sacerdote para sempre. Hebreus 2:11 e Romanos 8:29: ele é nosso irmão, nós atingiremos a sua estatura. Desejado todas as nações diz assim: ao tomar a nossa natureza, o Senhor ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade, para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre a sua natureza humana. Esse é o penhor que Deus cumprirá a sua palavra. Sabe qual é a garantia de que o pecado não mais vai existir? A presença constante de Deus em natureza humana no céu. Deus anotou a natureza humana na pessoa do seu Filho, levando a mesma a mais alto céu. É o Filho do homem que partilha do trono do universo. É o Filho do homem cujo nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Aquele que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Não se envergonhe de nos chamarmos de irmãos. Em Cristo se acham ligados a família da terra e a do céu. Cristo glorificado é o nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade e está envolvido no seio do infinito amor. Desejado todas as nações 25 e 26. E nós achávamos que a cruz era o preço que Jesus havia pagado por amor a essa humanidade. Jesus pagou um preço superior a isso. Além da morte da cruz, ele deixou aspectos divinos por amor a cada um de nós. Ele se tornou conhecido para que a humanidade pudesse entender e compreender a sua salvação. Mas diante de tudo isso, qual é a minha e a tua decisão? Amaremos ao Deus que nos amou primeiro, aquele que é amor, que se tornou amor, o amor que nos amou. Diante disso nós podemos compreender melhor João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A tal maneira é muito maior do que nós podemos imaginar. A tal maneira é muito infinitamente maior do que a mente humana consegue entender. O Deus amou o mundo de tal maneira é uma maneira inexplicável de um Deus amar a humanidade. E é por isso que iremos passar a eternidade estudando o amor de Deus e não compreenderemos em sua totalidade. Sabe por quê? Não há explicação. Um Deus amar tanto ao ponto de sacrificar tudo isso apenas por uma ovelha perdida. E das 99 ovelhas que se perderam ou que se salvaram, nós somos, nesse mundo, é a ovelha trabalhosa que decidiu se afastar. Mas Deus decidiu amar essa ovelha de tal maneira que assumiu tudo isso, esvaziamento divino por amor a mim, por amor a você. Pode você não amar um Deus assim? Pode você, diante de tudo que Ele fez por nós, não responder sim, eu te aceito, Jesus?
diante de tanto sacrifício por amor a mim, por amor a você, teria você coragem de dizer não? Teria você coragem de dizer não, Senhor, eu não quero a tua graça em minha vida, eu não quero amá-lo? E mesmo assim, depois da morte da cruz, sabe o que ele fez? Ele assumiu uma outra vulnerabilidade. Por direito, ele poderia me salvar, porque ele é meu Criador. Aí eu decidi, mas ele decidiu me dar vulnerabilidade, a decisão. Aí eu decido me afastar de Deus. Aí por direito, novamente, o que é que ele faz? Ele me compra com o preço mais alto. Ele morre a morte da cruz, para que eu e você pudéssemos nos salvar. E por direito ele poderia me salvar novamente. Mas ele diz o quê? Eu te amo tanto, 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 que eu lhe dou novamente a oportunidade de você me rejeitar. Mas teria você coragem de rejeitar um Deus que te ama tanto assim? Um Deus que lhe criou e por merecimento já lhe pertence, você já pertence a Ele. Mas além disso, Ele dá a oportunidade, você o rejeita. E o que é que Ele faz? Ele morre de cruz, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de salvação. E agora, por direito, Ele poderia salvar a todos. Mas o que é que Ele diz? Eu não irei salvar alguém que não quer ser salvo. Existe amor maior do que esse? Não tem, não existe. E como eu poderia dizer não a esse Jesus? Como poderia eu dizer assim, não, eu não aceito, eu não quero? Mas Deus está nessa manhã nos dando uma nova oportunidade. E se você entendeu o que é um pouquinho do amor de Deus por cada um de nós, eu te convido, enquanto o grupo estiver cantando, pode vir aqui à frente, eu te convido a fazer uma entrega sincera do teu coração. O amor do universo, e é por isso que Ele é o único que pode se declarar Deus é amor. Ele decidiu ser amor por cada um de nós. Ele decidiu se tornar amor por cada um de nós. Se você sentir no teu coração o desejo de dizer sim para esse Jesus, enquanto o grupo estiver cantando, fique de pé, para que juntos nós possamos orar a esse Deus e dizer: Cristo, eu aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu aceito o teu sacrifício no céu, ao esvaziar-se de Deus por amor a cada um de nós. Se você sentir no teu coração esse desejo, enquanto a música estiver sendo cantada e tocada, vocês possam ficar em pé para que juntos nós possamos orar a esse Deus.
mesmo merecido, o Senhor decide nos amar, porque o Senhor, em sua essência, é amor. Por isso, Senhor, nesta manhã nós ficamos de pé, porque diante do teu sacrifício, diante de tudo que o Senhor fez por nós, nós queremos te dizer: Senhor, nós queremos entregar nossa vida em tuas mãos. Nos aceita, Senhor, como nós somos, nos transforma com o teu poder transformador, nos leva em paz para os nossos lares, e que teu amor possa ser motivo de constrangimento em nossas vidas até o dia do encontro contigo nas mansões celestiais. Que sejamos impulsionados por esse amor, e onde poderemos olhar o teu rosto face a face, onde poderemos olhar o preço do sacrifício que o Senhor fez por amor a cada um de nós, onde poderemos olhar as feridas em tuas mãos por amor a cada um de nós, onde poderemos olhar a figura de um Deus humano por amor a cada um de nós. Obrigado, Pai. É isso apenas que podemos dizer. Muito obrigado pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. É em teu nome que nós oramos, não porque haja mérito algum em nós, mas os teus santos méritos alcançados na cruz do Calvário. Nós já te agradecemos em teu nome.